A imortalidade da alma. Pode ser que esta ilustração do filme Ghost nos ajude a esclarecer algumas dessas propriedades. O perispírito, pela sua natureza etérea, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. O perispírito tem as seguintes propriedades. Propriedades do perispírito. Tem muitas propriedades, isso vai deixar a gente realmente mais ligado a tudo que acontece à nossa volta e a gente não sabia por quê. Assim como o corpo humano tem suas propriedades, a matéria tem suas propriedades, o perispírito também tem suas propriedades. Então vamos ver aqui que tem muitas para a gente conversar. Vamos começar com plasticidade. Olha que bacana. Plasticidade é a propriedade que faz com que o perispírito molde-se conforme a mente. Quanto mais evoluído, mais livre a moldagem, ou seja, o espírito mais evoluído tem condições de moldar o seu perispírito do jeito que quiser. Se há um desequilíbrio afetivo, há uma retração do campo perispiritual, formando os tais ovoides, que muita gente já ouviu falar, temos aí riquíssima literatura. A plasticidade permite a adaptação espiritual, que é usada pelos espíritos superiores para visitar, tornar-se visíveis e visitar os espíritos inferiores. Permite a manipulação dos fluidos pelo pensamento. Por exemplo, a aparência da última encarnação. Nós tivemos múltiplas aparências, Só que, conforme maior o nosso grau evolutivo, a gente consegue fazer a moldagem para ser conhecido. Se eu vou aparecer para parentes da última encarnação, eu vou com o corpo da última encarnação. Não é? Também pode acontecer, por exemplo, se a pessoa não consegue, se o espírito não consegue se controlar essa plasticidade, vai aparecer por muito tempo, se morreu em acidente, ferimento ou tiver dificuldade física. Espiritualmente ele não tem aquela dificuldade porque é dificuldade física, mas ele leva no seu perispírito, porque ele não consegue moldar plasticamente, ele leva aquilo que ele viveu na vida ou aquele acontecimento. E tem a chamada ideoplastia, que é moldar o espírito conforme o pensamento. Vamos para frente, captados por fotografias e filmes. Isso é o mais interessante, porque a plasticidade pode moldar o perispírito e faz com que também seja capturado em fotografias e filmes. Dá uma olhadinha aí, nós temos uma fotografia transcendental de M. Moses Down com sua amiga desencarnada Mabel Warren, E também tem aí uma representação gráfica, não é uma foto, mas é uma representação gráfica daquilo que eu havia dito sobre os ovoides. Vamos para frente para uma próxima propriedade. Densidade. O que é densidade? Ainda é matéria, tem uma densidade, só que é mais rarefeita. O perispírito possui certa densidade, só que ainda é impossível de se medir. Quanto mais denso é o perispírito, significa que o espírito é menos evoluído. Quanto menos denso, mais rarefeito, significa evolução espiritual. Vamos para ponderabilidade. O que é ponderabilidade? Vamos ver se pesa, não é? Perispírito pesa? Pesa, só que ainda não há maneiras de se pesar. Ele obedece às leis da gravidade no plano que se afina, disse-nos Emmanuel. Ou seja, dependendo de onde está, ele obedece à lei da gravidade. Não é porque ele está no nosso lar que ele tem condições de sair volitando ou voando de qualquer jeito. Por isso que precisa, às vezes, pegar o aerobus, que a gente viu tão bonito lá no filme Nosso Lar. Dessa maneira, ele pode ser chumbado a pântanos ou voar livre pelo espaço, de acordo com sua evolução. Isso é maravilhoso. Existem algumas experiências que estão sendo feitas no mundo, experiências não espíritas, sobre o peso do espírito, que a gente entende que é do perispírito. Onde as pessoas que estão morrendo são pesadas e instantes depois da morte são pesadas novamente. Se eu não me engano, chegam-se no número de mais ou menos de 13 a 15 gramas que se perde inesperadamente nesse período. Então, que pode ser aí o peso do perispírito, não é? Bom, a propriedade de luminosidade, que é uma característica pessoal do espírito.
A intensidade da luz, o espírito pode emitir luz, sim, sim. Não é por isso que a gente fala espíritos de luz. Nós temos essa capacidade. Quanto mais puro o espírito for, mais luz poderá emitir. Luz mais viva significa espírito mais evoluído. Os espíritos moralmente inferiores vivem na obscuridade própria. Olha que bacana. Daí a gente entende porque há muitos relatos de espíritos infelizes que estão numa escuridão, que não acaba essa escuridão. Na verdade, a escuridão é dele próprio. Não é? Quem tem luz se ilumina e ilumina todos. Só que é uma luz sem comparação. Não é como essa que a gente conhece, não. Ela é muito mais intensa e diferente. Quanto mais evoluído o espírito, mais luz ele emite. A próxima propriedade é a penetrabilidade, que é muito interessante e faz todo sentido. Matéria alguma impõe obstáculo. O perispírito pode passar qualquer matéria neste padrão vibratório que a gente está acostumado. Atravessa todos os corpos terrenos. Se não consegue atravessar, é porque é menos evoluído, mas não porque não dá. Entendeu? Então, o espírito pode até não entrar em um ambiente, não consegue entrar. É porque a evolução dele não permite, mas por ignorar como é que faz isso. Mas, por propriedade do seu corpo espiritual, ele pode fazer isso. É uma porosidade no âmbito atômico, ou seja, espaços vazios entre os átomos. Então, é por isso que pode-se penetrar a matéria física. O perispírito vibra em frequência mais alta, não sendo afetado por corpos de menor frequência vibratória. Estamos falando no nível atômico. Vamos para a próxima propriedade aí, que é a visibilidade. Deixa eu lembrar, eu não quero encerrar nenhum assunto. Eu estou passando aqui, porque tem muitas propriedades, eu estou passando muito rapidamente sobre cada uma delas. Mas se você quiser, pode pesquisar mais a fundo e estudá-las, porque há muitos exemplos e muita coisa legal para entender. Bom, visibilidade. O perispírito é completamente invisível aos olhos físicos. Eu estou falando olhos físicos, não espirituais. São visíveis para os espíritos. E tem uma coisa interessante. Espírito superior vê todos os espíritos inferiores, um pouco menos evoluído. Agora, os inferiores veem apenas os inferiores, apenas os seus pares. Não consegue visualizar os espíritos superiores até que eles próprios consigam progredir e consigam enxergar outros campos mais bonitos, outros espíritos amigos. Os videntes encarnados são raros, mas o que a gente tem nos médiuns videntes é a percepção. Isso é formado lá no hipotálamo, não, na hipófise, não é formado no olho, tá? Então, as pessoas que têm a vidência, simplesmente as imagens são formadas no próprio cérebro e por isso que elas conseguem, por uma outra capacidade, enxergar os espíritos. O que é tangibilidade? É ver se é tangível, se pode ser tocado. Com o suporte ectoplásmico, podem se tornar tangíveis em todo ou em parte. Olha que bacana. O que é suporte ectoplásmico? Nós temos o ectoplasma das pessoas vivas, dos corpos físicos. Se a gente doa o ectoplasma para o espírito manipular, aí sim ele pode se tornar tangível, ou seja, as pessoas podem tocar no espírito, nas chamadas materializações. O ectoplasma é alegadamente uma substância fluídica de aparência diáfana, sutil, que flui do corpo de um médium apto a produzir fenômenos físicos, principalmente a materialização. Ele não é provado ainda, o ectoplasma, de acordo com os padrões atuais. Não é provado, né? Interessante. Então, o que seria isso? Percebam o ectoplasma saindo, geralmente é da boca, dos olhos, nariz, não é? Dos ouvidos e formando aí figuras dos espíritos se materializando. Essas fotos não têm falsidade nenhuma. Percebam que são fotos mais antigas, não é? E que foram feitas aí na época de Kardec ainda.
Olha que interessante. Algumas são até um pouco chocantes, mas para mostrar como é que funciona a questão da materialização. Olha que interessante, para provar até o Chico está do lado aí da irmã Josefa materializada. E olha, quando a gente está falando sobre a propriedade de tangibilidade, percebam a irmã Josefa tocando as mãos das pessoas encarnadas. Essa aparência que ela tem é uma aparência que ela, como espírito, desejou assumir, não é? Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica, do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido, então, por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa, então, é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa
precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente
a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa.